E aí, rapaziada, como é que vocês estão? E aí, tudo certinho? Como é que tá a vidinha de vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ignorância Financeira. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre como que funciona essa questão da dinâmica do preço. Toda hora o preço dos ativos sobe, desce, fica de lado e não sei o que lá, e dá cambalhota. E muitas pessoas não sabem o porquê que isso acontece. E muita gente associa o preço, por exemplo, de uma ação à empresa, propriamente dito, né? Então, eu pensava assim, e muitas outras pessoas pensam assim também, né? E elas acham que o preço das ações de uma empresa, por exemplo, é definido pela empresa. Então, é a empresa que faz o preço da ação subir, ou é a própria empresa que faz o preço da ação cair, e aí as pessoas acabam associando isso com a qualidade da empresa, né? Porque, bem, dentro do raciocínio lógico, se você tem um entendimento de que é a empresa que faz o preço das ações subirem ou caírem, se o preço da ação está subindo, isso quer dizer que a empresa está dizendo para a gente que ela está ficando melhor. E se o preço da ação está caindo, isso quer dizer que a empresa está dizendo para a gente que a empresa está ficando pior. Só que não é assim que funciona a dinâmica do preço dos ativos. Não tem nada a ver com a empresa, não tem nada a ver, assim, não é a vontade da empresa que faz os preços subirem ou caírem, assim como também não é a vontade dos fundos imobiliários ou a vontade de qualquer outro ativo específico que faz o preço subir ou cair, certo? E aí a gente vai construir esse raciocínio aos poucos, porque eu não estava com muito saco para preparar a aula, não. Então a gente vai fazendo aqui aos poucos. Quem tiver paciência acompanha, quem não tiver paciência vai a merda. Vai ver, sei lá, vídeo no TikTok, sei lá. Então, gente, para começar, deixa eu botar aqui o nosso título, obviamente, né? Então a gente vai chamar aí de dinâmica, deixa eu botar a letra maiúscula, dinâmica dos preços. É um nome até bem legal, né? Parece até que eu sou um intelectual. Então, o nome vai ser dinâmica dos preços, né? Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar é o porquê que os preços se movimentam. Então, vamos botar aqui. Essa é a primeira questão que a gente vai abordar. Por que os preços se movimentam? Por que ele sobe? Por que ele desce? Por que isso tudo acontece? Não é? Então vamos botar ele aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui no stream. Dá para vocês verem direitinho? Dá. Eu acho melhor botar isso aqui negrito, né? Deixa eu ver se fica melhor para visualizar. Fica. Ótimo. Então por que... Interrogação, burro. Interrogação, burro. Por que os preços se movimentam? Então, basicamente, a movimentação dos preços, ela parte de uma coisa bem simples e que é trabalhada em qualquer coisa no mercado, que é oferta e demanda. Então, basicamente, é pura oferta e demanda. Então, eu acho que minha web ficou meio pequena, né? Porque eu não estou querendo abrir muito. Aqui não vou chamar muito para mim. Então, deixa eu deixar minha web aqui maior. Vamos travar. Agora tá de boa. E aí eu vou buscar não botar em tela cheia para que vocês possam acompanhar aqui direitinho, né? Então, basicamente, o que faz os preços se movimentarem é pura e simplesmente oferta e demanda. E como assim? Como tudo no mercado, se tem muita gente querendo alguma coisa que tem uma quantidade limitada, o preço sobe. Se tem pouca gente querendo aquela coisa, ou então existe numa quantidade muito grande a ponto de atender muito mais do que a demanda que tem, os preços são baixos. E é por isso que a gente pode até fazer um link, né, com o ouro versus areia, né? Que é o exemplo que eu gosto de dar nessa situação. Então, todos nós sabemos que ouro é uma coisa bem escassa, né? Então, a quantidade de ouro no mundo é uma quantidade muito pequena. E se você não sabe disso,
Você pesquisa aí na internet, para de ser preguiçoso, e você vai ver que, somado todo o ouro minerado no mundo, dá uma quantidade muito pequena, relativamente, né, claro, de ouro. E é por isso, e como muitas pessoas buscam ouro, e o ouro ele já foi moeda anteriormente, e ele se mantém como uma reserva de valor, o preço do ouro ele sempre tende a estar muito maior do que, por exemplo, o preço da areia. Por quê? Porque, primeiro, não tem tanta gente assim correndo atrás de areia. Então, você não vai lá numa joalheria e fala: oi, tudo bem, me dá um cordão feito de areia? Não, você não faz isso, né? E também porque areia você encontra em qualquer canto. Qualquer meio fio que você passar na rua, você passar uma vassoura ali, você recolhe areia. E por isso que o preço da areia é muito pequeno, é muito baixo, né? Então, é basicamente oferta e demanda, né? E o exemplo 2 que eu vou dar para vocês é a questão de como é que ficam as ofertas de preço, né, num book onde é negociado as ações, né? Então existe uma tela onde existem vários preços ali de compra e preços de venda, e isso daí esclarece melhor, né? Mas aí, continuando na parte de oferta e demanda, o que acontece com as ações, por exemplo, eu vou utilizar ações como exemplo, mas isso vai para qualquer tipo de ativo de renda variável. Então, por exemplo, nas ações, se muitas pessoas querem aquelas ações, né, digamos as ações da empresa X, aí se muitas pessoas naquele dia procuram comprar aquela ação, o preço da ação vai subir, porque existe uma quantidade limitada de ações que são disponibilizadas na bolsa para investimento, e o nome disso daí é free float. Então, free float, já pega esse conceito, porque é um conceito importante, e que vocês vão ver em tudo quanto é relatório, em tudo quanto é linguagem de investimento. Então, free float é a quantidade de ações daquela empresa que está disponível para negociação na bolsa, porque a empresa ela não põe todas as ações dela para ser negociada na bolsa, ela bota uma parcela, né? Então, como é um número limitado de ações, se, por exemplo, hoje muitas pessoas estão botando ordens de compra daquelas ações, muito mais do que pessoas que estão botando ordens de venda, então o preço das ações vai subir. Se muitas pessoas estão botando ordens de venda, muito mais do que pessoas que estão botando ordens de compra, então o preço vai cair. Basicamente, a dinâmica de preços no curto prazo, então coisa de um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, é essa. Basicamente, volume de compra e volume de venda. Se tem mais volume de compra, a ação sobe. Se tem mais volume de venda, a ação cai. Até aí, tudo bem, tranquilo. E aí, botando esse exemplo aqui do book de oferta, né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Não, aqui. Beleza? Como é que fica o booking de ofertas? Então, vamos lá. As ofertas lá no livro de ofertas, que é um livro, é como se fosse um livro digital, tá? Quando você abre a página do seu home broker, aparece ali vários preços a serem vendidos. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vou botar aqui. Ué. Tenham paciência, galera, que a gente vai construir esse conhecimento junto e no final as coisas vão ficar bem mais claras para vocês, ok? Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitando aqui. Vamos descer um pouquinho, botar aqui no meio. Deixa eu pegar mais 2 dessas aqui para a gente fazer um exemplo bom. Pra cá. Agora vamos selecionar todas. Centralizar. E beleza. Então, digamos aqui, tem que ser número ímpar, cara. Tem que ser número ímpar, porque senão não dá para mostrar o exemplo direitinho pra galera. Tenham paciência, galera. Se não tem paciência, então vai embora. Melhor. Então, aqui a gente vai botar basicamente o preço que está sendo vendido. Então, digamos que é uma ação que está sendo vendida ao preço de R$10. Então, é o preço que você vai ver da ação. O preço que vai estar na tela, lá, né? Então,
quando você vai comprar ação, o preço que a gente chama de preço a mercado, é R$10. Então, se você quiser comprar naquele exato momento, você vai pagar o valor de R$10. Só que você não é obrigado a comprar a ação ao preço de mercado. Você também pode dar outras ofertas, tanto de compra quanto de venda. Então, por exemplo, vamos considerar que essa parte de cima aqui são as ofertas de compra, que é o preço que as demais pessoas querem comprar. Vamos botar até verde aqui. Deixa eu botar esse verde mais escuro. E aqui embaixo vão ser as ofertas de venda. E aí eu vou botar a cor vermelha para ficar bem didático e bem bonitinho. Então, você pode, por exemplo, dizer que você, sempre que você vai comprar uma ação, você compra de alguém que está vendendo essa ação, certo? Então, não é tipo igual no mercado, que está lá as caixinhas lá de leite na prateleira e você pega a caixinha de leite e pronto, comprou a caixinha de leite. Não. Todas as ações que estão sendo negociadas na bolsa, elas estão na mão de alguém. Então, quando você dá uma ordem de compra, tem alguém que deu uma ordem de venda por aquele mesmo preço. Então, se você, por exemplo, compra a ação a esse preço de mercado aqui de R$10, tem alguém que está oferecendo a venda das suas ações a preço de mercado também, certo? Só que da mesma forma, as pessoas podem oferecer podem oferecer suas ações por diversos preços que não são o preço de mercado. Então, por exemplo, aqui pode ter uma pessoa que está oferecendo as ações dela por R$10,05. E essa pessoa aqui está oferecendo por R$10,10. E essa pessoa aqui está oferecendo por R$10,15. Certo? Então, quando você vai comprar, se você joga mercado, você vai comprar no preço que está a mercado ou no menor preço oferecido. Então, digamos que não tivesse a R$10, tivesse a R$10,05. Automaticamente, você compraria ao preço de R$10,05. E da mesma forma, as pessoas também podem fazer ofertas diferentes, abaixo desse preço. Então, por exemplo, R$9,55. 9,50, 9,45. Por que você não ficou negrito, meu filho? Fica negrito aí. Tá ótimo, certo? De forma que, independente se você vai jogar uma ordem de compra ou se você vai jogar uma ordem de venda, a bolsa automaticamente vai sempre executar o preço mais vantajoso. Então, por exemplo, se você jogar que você quer comprar uma ação a 1 centavo, você botar lá 0,01, ela vai comprar no melhor preço que está sendo oferecido, né? Então, você vai comprar, teoricamente, a mercado, que é o menor valor que está sendo oferecido. E aí tem pessoas também que podem, por exemplo, oferecer... dizer que querem vender suas ações, mas, na verdade, que querem comprar suas ações, mas querem comprar a preço de R$9,55, ou R$9,50 e R$9,45. E as pessoas que querem vender, elas querem vender a R$10,05, a R$10,10 e a R$10,15. E aqui vai ter uma série de ações. Então, digamos que aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tenha alguém querendo vender. Tem um total de 100 ações a serem vendidas a esse preço. Aqui tem um total de... Não, isso aqui. 90 ações a serem vendidas a esse preço. Aqui tem um total de 120 ações a serem vendidas, oferecendo, né, a R$10,15. E aqui para baixo, a mesma dinâmica. Aqui para baixo, a mesma dinâmica. E vamos deixar o mesmo valor só para não ter que ficar editando. Beleza? E aqui é o preço de mercado, vai ter determinada quantidade também aqui, digamos que sejam 100 ações aqui também. Então, se você, por exemplo, quer comprar 300 ações, você vai comprar primeiro
100 ações a preço de mercado, então a esse preço ela vai acabar. Qual é o próximo preço que está sendo oferecido para ser vendido e que você vai poder comprar? Está verde porque é o que você vai poder comprar, mas essas aqui de cima é o quanto o pessoal está oferecendo. Se acabou a linha dos R$10, se acabou essa linha aqui dos R$10, deixa eu pegar aqui uma linha para poder botar bonitinho aqui. Então, fecha essa linha aqui, deixa eu fechar isso aqui. Vamos botar uma linha vermelha mesmo, para poder demonstrar que está cortando. Então, se você compra as 100 ações que estavam disponíveis a R$10, essa fileira acaba e vai para a fileira de cima. Então, você vai comprar 100 ações aqui. As outras 100 ações das 300 que você quer comprar, obrigatoriamente vão ter que ser compradas da fileira de 10 e 5. Então, isso já fez o preço subir. Então, vai comprar mais 100 e aí você vai comprar todas essas 100 ações aqui da fileira de 10 e 5 e vai acabar porque só tem 100 ações. E o próximo preço que você vai ter vão ser 90 ações a 10 e 10. E ainda vai faltar comprar 10 ações aqui para completar suas 300. Então, daqui, essas 120 vão só sobrar 110, porque 110 você comprou. Obviamente que tudo isso acontece de forma eletrônica, né? Você não precisa negociar diretamente com ninguém. Quando você manda sua ordem de compra, automaticamente já vai comprando nos melhores preços e, como você pode ver, isso foi fazendo o papel subir. Então, na teoria, a ação, por você estar comprando 300, ela sairia de R$10 e aí ela começaria a ser negociada a 10 e 15. Por quê? Porque a sua compra fez acabar todas as ações que estavam sendo vendidas a R$10, todas a 10 e 5 e todas a 10 e 10, passando agora a custar R$10,15. Obviamente que são milhões de ações que são negociadas, ou centenas de milhares de ações, não é isso, isso é só um exemplo didático. Então você percebe que, pelo fato de você impor um volume de compra em cima das ações, em cima do book, né? Isso aqui é como se fosse o book de oferta. Por você ter posto um volume muito grande de compras, que foram 300 ações, você foi acabando com os preços mais baixos e foi pressionando esses preços para cima. E agora a ação ela vai estar sendo negociada a mercado a 10 e 15. Se uma outra pessoa vem e vem comprar, por exemplo, 110 ações, ela vai acabar com a fileira de 10 e 15, por exemplo, iria para 10 e 20. E daí, você olhando a cotação da ação, você já está vendo o preço subir, certo? Essa é a realidade de um movimento comprador muito grande e isso vai movimentando os preços para cima. Só que pode ser ao contrário também. Pode ser ao contrário. Então, isso é o dia, digamos que é o dia 1. No dia 2, por exemplo, o que pode acontecer é que o movimento maior é um movimento de vendas. Então, as pessoas ficam ali incessantes para poder vender por qualquer motivo que seja. Pode ser uma necessidade do investidor de ter dinheiro, pode ser alguma notícia que saiu, o pessoal ficou apavorado, ou simplesmente bateu no preço que, por exemplo, alguém que faz trade, né? Então, diversos especuladores tem um preço-alvo ali determinado e começam a atingir aquele preço-alvo e começa um movimento de venda grande, e aí o resultado vai ser ao contrário. Então, as vendas a mercado vão acabar. E aí, o próximo preço que estão aceitando comprar, que é para quem você vai poder vender, é R$ 9,55. Então, se você quer vender, a próxima melhor oferta é R$ 9,55. Se acabar essas 120 ações de R$ 9,55, obrigatoriamente, se continuar um movimento de venda, as pessoas vão ter que comprar ela a R$ 9,50. E aí, digamos que bateu ali o limite de 90 ações vendidas a R$ 9,50, obrigatoriamente a outra melhor oferta é R$ 9,45. Então percebam que ela sai de 10 para R$ 9,45 porque tem um volume grande de pessoas vendendo suas ações. E aí
Como elas vão pegando as melhores ofertas, isso vai fazendo o preço cair até que pare em determinado ponto, onde, digamos que aqui a última compra foi de 50 ações, aí aqui só sobrou mais 50 ações. E aí, digamos que o mercado fechou, então o mercado fecharia ao preço de R$ 9,45. Beleza, galera? Acho que isso daí é bem tranquilo de entender essa dinâmica. Sempre que tem um volume de compra muito grande, o preço vai subindo porque as ações que estão sendo vendidas aos preços acima vão acabando. Se tem um movimento de venda muito grande, vende-se a mercado, depois já parte para o próximo valor mais interessante. Acabou a do próximo valor? Vai para o próximo valor. Acabou do próximo valor? Vai para o próximo, até que não tenham mais pressões de venda e o preço para por aqui. Beleza, galera? Então, é mais ou menos assim, obviamente que a grosso modo, que as coisas funcionam. Vamos para a próxima tela aqui. E aí também vale abordar como que é... E não, Ctrl Z, Ctrl C, jogo aqui. Vista a dinâmica do preço, a gente vai ver como que é composto, então vamos botar aqui, composição do preço de uma ação. Isso vale ação. Isso vale, obviamente, para qualquer ativo. Deixa eu diminuir aqui. Isso vale para qualquer ativo. Tá dando para ver aí? Tá? Beleza. Então, como é que é feita a composição do preço de um ativo? Então, a primeira parcela da composição desse preço é o patrimônio da empresa. Então, o patrimônio, ele é basicamente tudo aquilo que a empresa tem de dinheiro ou que ela pode transformar em dinheiro. Como, por exemplo, digamos que a empresa tenha carros. Esses veículos, eles podem ser transformados em dinheiro. Então, eles fazem parte do patrimônio dessa empresa. A empresa, digamos que ela tenha prédios. Então, esses prédios fazem parte do patrimônio da empresa. Então, o total desse patrimônio dividido pela quantidade de ações dá o valor por ação, dá o valor do patrimônio por ação daquele ativo. Então, vamos botar exemplos mais palpáveis aqui. Então, vamos botar aqui todos os bens. Então, todos os bens da empresa e vamos botar que isso aqui dá 10 milhões de reais. Então, todos os bens da empresa dão um total de 10 milhões de reais. Aqui embaixo, a gente vai botar a quantidade de ações que essa empresa possui. Quantidade de ações. Então, a gente vai partir do princípio que essa empresa tem um total de 1 milhão de ações. Beleza? E como que ficaria aqui o patrimônio por ação? Então, o patrimônio por ação dessa empresa ficaria R$10 por ação, certo? Então, em termos apenas de divisão do patrimônio da empresa pelas ações, o valor que daria seria esse valor aqui de patrimônio por ação. Então, na teoria, você pegando todos os bens da empresa e dividindo pela quantidade de ações que ela tem, então essa ação deveria custar R$10, certo? Só que, juntamente com o patrimônio da empresa, existe um outro fator. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para poder
caber as outras informações. Deixar isso aqui para baixo. Só que juntamente com isso, né, fora o patrimônio, também existe um outro fator que participa da composição do preço de uma ação, que é a expectativa de mercado. Que é a expectativa de mercado. Vou botar em outra cor aqui para diferenciar de cima. Vou botar azul. Deixa eu ver se a cor azul vocês enxergam legal. Enxergam. Então, é a expectativa de mercado. E como que acontece essa questão da expectativa do mercado? Então, o mercado, ele às vezes, digamos que essa determinada empresa, ela pegou e adquiriu uma outra empresa, né? E aí, o mercado, ele tem como expectativa que essa aquisição gere bons resultados para a empresa e que, fazendo lá todos os cálculos ali do retorno que aquela aquisição pode trazer para essa determinada empresa que a gente está utilizando como exemplo, o mercado entre num consenso de que aquilo vai adicionar R$3 por ação, ou seja, vai adicionar um valor, 3 milhões de reais em valor de mercado para aquela empresa. Então, dividindo 3 milhões de reais de valor a mais que aquela empresa, na teoria, teria por 1 milhão de ações, dá R$3 por ação. Então, a expectativa, né? Expectativa de mais R$3 por ação. Então o mercado ali entra na expectativa de mais R$3 por ação, o que vai fazer com que essa empresa saia dos seus anteriores R$10 por ação para R$13 por ação. Verde aqui. Vou botar aqui embaixo. Então, o patrimônio, todos os bens dividido pela quantidade de ação, a composição do preço da ação seria de R$10. Só que como ela fez aquele movimento de compra daquela empresa que eu falei, a expectativa do mercado é que isso adicione mais 3 milhões de reais aos bens da empresa e transformando o preço da ação em R$13. Só que aí vem o fator que é o que mais move o mercado, que é o humor do mercado, certo? Então, também entra na conta e faz parte da composição, e é o terceiro e último fator. Opa, Ctrl+Z. Deixa eu botar aqui embaixo, né? Vou ver. E que faz parte também da composição do preço é o humor de mercado. E o que é o humor do mercado? O humor do mercado é basicamente se as pessoas estão otimistas ou se as pessoas estão pessimistas com os próximos acontecimentos, se as pessoas estão otimistas ou pessimistas com a economia, se as pessoas, por exemplo, digamos que aconteceu algum tipo de... como foi a pandemia do coronavírus, então estava todo mundo muito abalado. Então o humor de mercado, ele é o que gera as distorções do mercado. É o que gera as distorções do mercado. Então tá aqui. Deixa eu botar isso aqui preto, porque eu não gostei assim tudo roxo, não. E aí, ele é o que gera as distorções do mercado. Por quê? Porque se as pessoas estão muito animadas, elas tendem a
comprar cada vez mais ações, cada vez mais ações, cada vez mais ações, sem prestar atenção em mais nada. Então, digamos, se sai uma notícia boa sobre a empresa, é só uma notícia, mas se aquilo animou o mercado, muitas pessoas vão correr para poder comprar aquela ação, por pura emoção. Então, elas não estão usando racional nisso daí. Por pura emoção, elas vão começar a comprar. E como eu falei aqui atrás, se um bando de gente... Deixa eu tirar essas linhas aqui. Se um bando de gente começar a comprar, porque está animada, os preços vão subindo cada vez mais, certo? E da mesma forma, se o mercado está deprimido, então as pessoas estão muito pessimistas, com muito medo do amanhã, da mesma forma, o que vai acontecer é que todo mundo corre para vender. Então isso daí vai pressionar os preços para baixo e vai fazer com que haja uma distorção. Basicamente, o que tinha que valer para o preço da ação era basicamente o patrimônio dela e mais as expectativas de mercado em relação a fatos. Então, o exemplo que eu dei aqui como expectativa de mercado foi em relação à compra de uma outra empresa, por aquela empresa, ou então aquela empresa ela desenvolveu alguma tecnologia ou começou a se utilizar de alguma tecnologia que melhorou a eficiência dela. Então, se a empresa está mais eficiente, ela vai gastar menos dinheiro para poder produzir a mesma coisa que ela produz. Então, se ela gasta menos e consegue produzir a mesma coisa ou mais, então ela vai lucrar mais. E se ela vai lucrar mais, ela vai se tornar mais valiosa. E aí, nessa expectativa, o mercado também faria suas contas e adicionaria um preço. Porém, não é só disso que vive o mercado. É principalmente no curto prazo. E lembre-se, é principalmente no curto prazo. O mercado ele vive do humor. E esse humor gera o que eu falei aqui, distorções. Então, muita gente animada, o mercado muito eufórico, achando que tudo no futuro vai ser maravilhoso, vai fazer que as pessoas comprem, e esse preço aqui, que no caso seria, digamos, R$13, somando o patrimônio, mais as expectativas baseadas em fato, faça com que esse preço, na verdade, vá para, por exemplo, deixa eu botar aqui, R$20, R$20,00, quando o mercado tá de bom humor, Vamos botar aqui, quando o mercado vou botar eufórico, porque eufórico é o termo que geralmente é mais indicado. Então, aí o preço real, digamos que o preço real ou preço justo, então vou botar aqui que o preço justo, teoricamente, justo a ser pago, vou botar negrito também, deixa eu botar outra cor para diferenciar. Então, que o preço justo a ser pago, na teoria, somando expectativas do mercado baseado em fatos, mais o patrimônio da empresa, seria R$13. Só que como o mercado está eufórico, ele elevou esse preço para R$20. Deixa eu jogar isso aqui mais para baixo. Ele elevou esse preço para R$20. Então, existe uma distorção grande em relação a isso. Só que você não tem como saber se de fato é apenas uma distorção por euforia, Apesar que tem alguns sinais no mercado que com o tempo vocês vão aprendendo, que mostra que talvez seja esteja superestimando esse valor de mercado. E quando, por exemplo, o mercado está depressivo, então as pessoas estão com uma visão de futuro ali, de que vai acontecer muita merda no futuro, que eles estão, sei lá, que vai rolar uma guerra, ou então que qualquer coisa sobre a taxa de juros, ou qualquer coisa sobre a inflação e tudo mais, as pessoas elas se tornam depressivas, então o mercado fica depressivo. E aí, com a depressão do mercado, também ocorrem distorções. E essa distorção, por exemplo, pode jogar o preço dessa ação para R$9. Então, basicamente, a composição das ações, das ações de uma empresa, ela passa por esses fatores. Então, patrimônio
que é os bens da empresa dividido pela quantidade de ação. As expectativas baseadas em fato, então quanto de fato aquele determinado movimento que a empresa fez pode gerar de retorno para ela, e isso é adicionado no preço. E a parte que gera as maiores distorções, que é o humor do mercado, que quando está eufórico, bota o preço lá em cima, quando está depressivo, joga o preço lá embaixo, e isso tudo lembrando no curto prazo. Tá, mas se tem essas distorções e tudo mais, eu vou ter que ficar dependendo do humor do mercado para poder ter os meus ativos valorizados ou desvalorizados? Não, você não vai precisar. E agora sim eu vou voltar para mim. Então agora vem para mim. Então você não vai precisar ficar dependendo de humor de mercado nem nada. Porque como eu sempre frisei aqui, essas distorções elas acontecem no curto prazo, então períodos muito curtos de tempo. Porque no longo prazo, a única coisa que importa para o mercado é se aquela empresa está ou não está aumentando de valor, se ela está ou não ficando mais valiosa. E como que uma empresa fica mais valiosa? Dando lucro. Então se a empresa ela está ano após ano, dando lucro, está equilibrando a dívida, fazendo bons negócios e cada vez se mantendo lucrativa. No próximo resultado, ela lança um lucro maior e no próximo, maior ainda. Ao longo de 10 anos, aquela empresa só teve os lucros crescentes. 20 anos também, o preço das ações, obviamente, ele vai acompanhar essa dinâmica, porque tem um ditado que o Fábio Holder fala muito e muitos outros investidores falam também, é que é impossível você comprar uma Ferrari ao preço de um Fusca, né? Você nunca vai pagar o preço de um Fusca numa Ferrari. Então, se a empresa está cada vez mais lucrativa, então ela está cada vez mais valiosa. Então, se ela está cada vez mais valiosa, o preço dessa ação ela vai subir, ela vai acompanhar no longo prazo. Porém, no curto prazo, qualquer coisa pode acontecer com os preços. E o principal motivo para essas distorções acontecerem é o humor do mercado. Beleza, galera? E como que você tem que reagir a isso? Basicamente, para quem é investidor de longo prazo e faz compras mensais, você simplesmente só tem que se preocupar se a empresa está fazendo bons negócios, tendo boas perspectivas futuras e está cada vez dando lucros maiores ao longo do tempo. Porque, no fim das contas, como você vai comprar todo mês, né, aquele ativo, obviamente que não só um ativo, né? Você vai ter uma carteira diversificada, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, investimento no exterior e tudo mais. Mas como você faz compras mensais e periódicas, e principalmente periódicas daquele ativo, você vai pegar uma média ao longo desse tempo, porque nesse mês você compra, aí dali a 3 meses você compra de novo, aí no mês seguinte você compra de novo, aí passa ali 5 meses você compra de novo e por aí vai. Ao longo de anos, o que você vai fazer é um preço médio de compras, né? Então, se dado momento o mercado estava muito eufórico e jogou o preço de uma ação que deveria custar R$13 para 20 e você pagou 20, não importa, porque dado momento esse mercado também vai estar depressivo. E aí você, por exemplo, vai ter a oportunidade de comprar essa empresa que na teoria valia 13 a R$9. E aí fazendo essa média você vai dar um meio termo, onde não vai ser nem o preço mais baixo, mas também não vai ser o preço mais alto. E como no longo prazo a tendência das empresas que são boas é sempre dar lucro maior, então esse preço ele vai subindo, até que dado momento, por exemplo, o preço justo dessa empresa seja de fato por volta dos R$20. E se ela continuar lucrativa ao longo do tempo, vai passar para 30, para 40, para 50, para 100, e aí tanto faz que lá há muito tempo atrás você pagou o preço distorcido para cima ou distorcido para baixo. No final das contas, o seu patrimônio ele vai estar evoluindo com o tempo, porque a empresa está se tornando mais valiosa. Por isso que você, em nenhum momento, tem que se concentrar no preço do ativo que você está comprando, seja lá qual for o ativo. Você tem que se concentrar no valor, e valor do ativo é a qualidade do ativo. A empresa, foca na empresa. Se a porra da empresa tá dando lucro atrás de lucro, atrás de lucro, atrás de lucro,
o preço da ação vai subir no longo prazo e você não precisa se preocupar com isso. Em contrapartida também, se você investe numa empresa merda, uma empresa que só dá prejuízo, ou que os lucros estão caindo ano após ano, ano após ano, ano após ano, ou é uma empresa que está parada, ela não está se movimentando no mercado, ela está ficando obsoleta, ou a dívida está aumentando muito e os lucros não estão acompanhando, o preço ele vai caindo, porque o mercado também não é idiota. Se ele está vendo que aquela empresa, digamos, está aumentando muito a dívida, ele percebe que aquela empresa está ficando cada vez mais arriscada. Então, se ela está ficando mais arriscada, as expectativas do mercado vão ser negativas. Então, isso vai fazer com que o preço da ação caia, porque o mercado está se mantendo numa posição segura. A empresa está ficando mais arriscada, então ela tem que valer menos. Porque as empresas que são mais sólidas e são menos arriscadas, elas têm que valer mais, né? Isso daí é um entendimento básico de qualquer coisa. E da mesma forma, se a empresa, por exemplo, ela não está passando por uma fase muito boa, por exemplo, e depois ela vem melhorando, ela vem reduzindo a dívida, ela vem aumentando os seus lucros, então ela está passando a ser uma empresa menos arriscada. Isso faz com que ela se torne uma empresa um pouco mais valiosa e vai fazer com que ao longo do tempo os preços subam. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido essa dinâmica de mercado. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, é só perguntar aqui nos comentários. Curtam a porra do vídeo, porque eu tô aqui há 40 minutos aí explicando pra vocês, e pelo menos um joinha aí eu mereço. Compartilhe esse vídeo com algum companheiro seu que porventura goste de investimentos e queira conhecer um pouco mais da dinâmica dos preços. E é isso aí. Não deixem de me seguir lá no Instagram, que é @ignorânciafinanceira. Eu também boto muito conteúdo por lá. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Um abraço e fui!